SBT, a cara do Brasil. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, e hoje é segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana na graça de Deus. Nós que estamos vindo no final de semana de descanso, estamos voltando então ao nosso trabalho. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho que nós temos, que possa assim garantir sempre o pão de cada dia para nós, para a nossa família, e assim tendo sempre uma condição digna para ajudar aqueles que estão bem próximos de nós. Aqueles que estão desempregados, vamos confiar na graça de Deus, vamos rezar para que o Senhor possa providenciar também o quanto antes um trabalho para que você também possa assim se tornar aquele que ajuda, aquele que edifica a sua família, também ajuda a construir o reino de Deus através do santo trabalho. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos começando essa semana, estamos na segunda-feira. Segunda-feira começa com a letra S, S de sonhos. Então, por que nós possamos, nesta segunda-feira, assim, sonhar, mas também trabalhar para que o nosso sonho possa se tornar cada vez mais realidade. Estamos ainda celebrando o tempo da Quaresma. Estamos nessa semana, a quarta semana da Quaresma, nos preparando espiritualmente para celebrar a Páscoa do Senhor. Mas esse tempo de Quaresma também convida a cada um de nós a buscarmos cada vez mais a vida de santidade, fazer a vontade de Deus em nós. Eis então a mensagem da Quaresma, nos tornar melhores, mais parecido cada vez mais com o nosso Deus. E agora no nosso programa eu convido você para que juntos possamos conhecer a vida de um homem que sempre lutou pela unidade da Igreja. Então vamos conhecer a vida de Santo Hugo de Grenoble. Santo Hugo de Grenoble, homem zeloso pela comunhão da Igreja. O santo de hoje tornou-se sacerdote e depois foi levado ao Papa para ser ordenado bispo. Ele disse o seu sim, assumiu o bispado em Grenoble e se deparou com uma realidade do clero, leigos e famílias que precisavam de uma renovação no Espírito Santo. Na oração, na penitência, no sacrifício, nas vigílias, junto com outros irmãos, ele foi sendo esse sinal de formação e muitas pessoas foram abraçando e retomando o Evangelho. Homem zeloso pela comunhão da Igreja, participou do concílio em Viena e combateu toda a mentalidade que buscava um cisma na Igreja, e com outros bispos semeou a paz, fruto da verdade. De tantos sacrifícios que fez, oferecendo pela Igreja e pela salvação das almas, ficou muitas vezes doente, mas não desistia. Diante de sua debilidade física, o Papa Inocêncio II dispensou. Passado um tempo, com quase 80 anos, veio a falecer. Santo Hugo de Grenoble, rogai por nós. Depois de ouvirmos esse breve relato da vida de Santo Hugo, nós podemos destacar uma coisa muito importante que também nós estamos precisando viver nos dias de hoje, no meio da nossa sociedade do século XXI. Ele, no seu tempo, percebia que as famílias estavam precisando de uma renovação no Espírito Santo. Por isso, ele se colocava em espírito de oração e penitência e sacrifício. Fazia grandes jejuns, vigílias, para, assim, conquistar cada vez mais a unidade da Igreja, a unidade da família, sempre para fazer a vontade do nosso Deus. Que nós, caríssimos irmãos e irmãs, possamos ter essa atitude também hoje, que nós vemos muitas famílias dilaceradas, divididas, por motivos tão, muitas das vezes, insignificantes, e nós percebemos as nossas famílias ir, assim, afastando cada vez mais. Que nós possamos, então, ter essa atitude de Santo Hugo, de rezar, de fazer jejuns, de fazer vigílias, para que as famílias, não só as nossas, mas as famílias do mundo inteiro, possam enxergar que na unidade, em família, que a gente vai, assim, viver o projeto salvador de Deus na vida de cada um de nós.
que a gente não nos sintamos sozinhos, que possamos, como também Santo Hugo, chamou outras pessoas para fazer parte com ele nesse momento de oração, nesses momentos de vigília, para que assim a oração ficasse mais forte, que o desânimo não abatesse tão fácil, mas que eles conseguissem o seu intuito de unir cada vez mais as famílias em Deus. Por isso, nesse desejo de rezar já pelas famílias, e convido a você para que você reze pela sua família, pelas famílias que você conhece que estão desestruturadas, que estão passando por dificuldade. Então vamos rezar o Pai Nosso, pedindo que o Senhor ajude essas famílias a viver na unidade, que a Igreja possa promover cada vez mais a comunhão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Hugo de Grenoble, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, que o Deus da misericórdia ajude a cada um de nós crescermos cada vez mais ao longo dessa quaresma no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim possamos escutar e praticar a santa palavra de Deus. Então vamos meditar o evangelho de hoje, que está no livro de São João, capítulo 4, versículo de 46 a 50. Naquele tempo, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia também em Cafarnaum um funcionário que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho, nessa segunda-feira, nos apresenta a cura do filho do oficial. Jesus, que era peregrino, caminhando para lá e para cá, Jesus volta então a Caná da Galileia, onde tinha feito o seu primeiro milagre, transformado a água em vinho. Jesus é procurado então por esse pai que tem um filho que está à beira da morte. Ele, ouvindo falar de Jesus, a primeira atitude para que nós possamos receber a graça de Deus é ter a capacidade de ouvir. E assim como esse pai ouviu dizer que Jesus estava na redondeza, ele não teve dúvida. Ele imediatamente pôs-se a ir ao encontro de Jesus. Então, que nós também possamos treinar o nosso ouvido para ouvir a respeito das coisas de Jesus, das coisas de Deus. Perceber que a presença desse Deus está cada vez mais perto de nós, muitas das vezes mais do que nós imaginamos. E que nós também possamos nos colocar a serviço, possamos também fazer esse movimento de sair de nós para ir ao encontro do Senhor, como nós percebemos nessa passagem do Evangelho de hoje. E ele então, encontrando com Jesus, depois que ouviu essa palavra, pediu. Aquele pai, o oficial, encontrou Jesus e pediu: cura o meu filho que está quase morrendo. E Jesus diz para ele que se ele não ver os sinais e os prodígios, ele não vai acreditar. Mas que sinal é esse? A palavra de sinal em João tem um sentido muito peculiar. Não é um sinal qualquer, mas esse verdadeiro sinal, o grande sinal, que é a morte de Jesus na cruz, que vai ser a redenção para toda a humanidade. Aquele filho estava morrendo, como também Jesus um dia irá morrer para salvar a humanidade inteira. E aí então nós percebemos que Jesus é aquele que pode salvar. Ele salvou aquela criança porque ele disse para o pai: vai, o teu filho vive.
O pai acreditando, tendo fé, manifestando verdadeiramente acreditando que Jesus pode fazer isso, volta para a sua casa e encontra o seu filho são e salvo. Mas esse sinal de João remete a cada um de nós também para a vida de Jesus. Se Jesus pôde curar aquele homem, aquele filho daquele homem que estava ali aos seus pés pedindo, implorando, também no alto da cruz, Jesus também vai ser um sinal, vai ser um prodígio para toda a humanidade, para aqueles que nele crerem. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós de fato precisamos acreditar que Jesus é o verdadeiro Salvador de cada um de nós. E assim, acreditando nessa graça de Deus, podemos transformar a vida de cada um de nós. Então, que desde o princípio desse Evangelho até o seu final, prestemos muita atenção. A primeira atitude de cada um de nós é sempre treinar o ouvido para escutar. Escutar as coisas de Deus, ler a palavra de Deus. Nós que estamos nesse tempo de Quaresma, que nos incentiva, que nos motiva a voltar o nosso olhar para a palavra de Deus. Assim, agindo na nossa vida, com certeza Deus vai se manifestar mais claramente e facilmente na vida de cada um de nós. Depois de ouvirmos Jesus, aí sim nós podemos fazer então a nossa atitude de pedir, fazer a nossa oração de súplica, de louvor a Deus, para que o Senhor possa assim atender a cada um de nós. Ouvir, fazer a oração, para perceber o sinal que Jesus verdadeiramente deseja salvar a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos e irmãs, para desejarmos um mundo cada vez melhor, eu convido a você para que juntos possamos rezar, durante esse tempo de Quaresma, a oração da campanha da fraternidade. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração transforme a vida, nossos atos e ações. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Foi no deserto que Jesus nos ensinou a superar toda ganância e tentação. Arrependei-vos, eis que o tempo já chegou, tempo de paz, justiça e reconciliação. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Em Jesus Cristo uma nova aliança quis o Senhor com o seu povo instaurar. Um novo reino de justiça e esperança, fraternidade onde todos têm lugar. Pelo direito e a justiça libertados, povos, nações de tantas raças e culturas, por tua graça, ó Senhor, ressuscitados, somos em Cristo hoje novas criaturas, somos em Cristo hoje novas criaturas. Ser um profeta na atual sociedade,
Você com certeza já preparou sua porção de água para ser abençoada aqui no nosso programa. Acompanhe com muita fé esta oração de bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Amanhã, terça-feira, na Igreja Matriz, às 18h45, terço com as mulheres. Às 19h30, Santa Missa e logo após a missa, terço com os homens. Esse foi o nosso programa diário de hoje. Eu quero agradecer a sua amizade, a sua presença aí do outro lado. Sempre está conosco, que você possa também se tornar um evangelizador, falando para outras pessoas, comentando, pedindo para que também possam assistir, porque nós percebemos o quanto a humanidade hoje está sedenta de Deus. Se você já teve essa graça de se alimentar com a palavra de Deus, que você possa também chamar outras pessoas a fazer essa experiência, para também assim que sejam renovadas nas suas vidas. Mas antes de nós irmos embora, eu quero deixar para você, então, a nossa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.